Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo. Olá, eu sou Vilma Gomes, serva de Yeshua, o Messias prometido e nosso Redentor. Hoje iremos abrir o pergaminho na 10ª tribo de Israel, Zebulon. Zebulon foi o 6º filho de Lia com Jacó e o 10º filho de Jacó. Depois de dar à luz, Lia declarou: Deus me concedeu excelente dote, desta vez meu marido habitará comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou o menino de Zebulon, Zevulun em hebraico. Gênesis 30, versículo 20. Esse nome é associado à ideia de habitação, honra ou exaltação, e o próprio texto faz um jogo de palavras com a esperança de Lia de que Jacó finalmente habitasse com ela. Aqui temos novamente aquela característica que encontramos nos outros filhos. O nome da criança registra um pedaço da história emocional de sua mãe. O que sabemos do próprio Zebulon? Muito pouco. A Bíblia não nos conta grandes episódios individuais de sua vida, como acontece com Judá ou José. Sabemos que ele desceu ao Egito com a família de Jacó e que seus descendentes formaram 3 grandes famílias, provenientes de seus filhos Serede, Elon e Jaleel, Números 26, versículo 26. A história pessoal desaparece, e começa a história da tribo. Quando Jacó estava próximo da morte, declarou: Zebulon habitará no porto dos mares e será porto de navios, e o seu termo se estenderá até Sidom. Gênesis 49, versículo 13. Aqui começa nosso primeiro mistério. Por quê? Quando posteriormente observamos o território atribuído a Zebulon em Josué 19, não é simples demonstrar que ele possuía uma extensa costa mediterrânea. Então, por que Jacó fala de mares, navios e Sidom? Uma possibilidade é que a bênção descreva não necessariamente uma faixa litorânea contínua, mas a participação de Zebulon nas rotas comerciais que conduziam aos portos fenícios. Zebulon recebeu uma região estrategicamente relacionada às grandes rotas comerciais do norte, e a bênção de Jacó associa seu futuro aos mares e aos navios. Seu território ficava na Baixa Galileia, no norte de Israel. Era uma posição muito interessante. Zebulon encontrava-se próximo de importantes caminhos que ligavam regiões interiores às áreas comerciais do Mediterrâneo. Isso pode ajudar a compreender outra bênção maravilhosa. Moisés disse: Alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas. Deuteronômio 33, 18. E logo depois: porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. Deuteronômio 33, 19. Veja como o mar aparece novamente. Jacó fala de navios. Moisés fala da abundância dos mares. Isso certamente faz parte da identidade profética atribuída à tribo. Agora vem algo muito bonito. Na bênção de Moisés, os dois aparecem juntos. Alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Zebulon está associado às saídas, Issacar às tendas. No período dos juízes, Zebulon demonstrou coragem. Quando Débora e Baraque enfrentaram Sísera, o cântico de Débora registra: Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte. Juízes 5, versículo 18. Que descrição! Expôs sua vida à morte. Não estamos diante apenas de comerciantes. Estamos diante de guerreiros dispostos a morrer por Israel. Mais tarde, homens de Zebulon também foram apoiar Davi. Uma Crônicas 12, versículo 33 fala de 50.000 homens de Zebulon preparados para a guerra e capazes de manter formação de batalha. Agora vamos a uma conexão maravilhosa com o que vimos em Naftali. Séculos depois, o profeta Isaías menciona a terra de Zebulon e a terra de Naftali, e anuncia que uma grande luz surgiria naquela região. Isaías 9, do versículo 1 até o 2. Mais tarde, Mateus 4, 13 até o 16 aplica justamente essa profecia ao ministério de Yeshua na Galileia. Olhe que trajetória extraordinária. Jacó fala sobre Zebulon. Moisés abençoa Zebulon. Débora canta sobre Zebulon.
Isaías profetiza sobre a terra de Zebulon. E séculos depois aquela região aparece relacionada ao início do ministério público de Yeshua. Pois bem, depois da divisão do reino, Zebulon ficou associado ao reino do norte. A região sofreu fortemente com a expansão assíria no século VIII a.C. Mas há uma coisa muito interessante. A Bíblia mostra pessoas das tribos do norte mantendo vínculos religiosos com Jerusalém mesmo depois da divisão política. Em 2 Crônicas capítulo 30, quando Ezequias convocou Israel para celebrar Pessach, a Páscoa em Jerusalém, mensageiros percorreram inclusive Zebulon. Alguns zombaram, mas outros se humilharam e foram a Jerusalém. Isso nos lembra que a divisão política de Israel não apagou instantaneamente a identidade das tribos. O que Zebulon nos ensina? Se Issacar nos ensinou discernimento, Zebulon pode nos ensinar disposição. A hora de permanecer na tenda estudando, e a hora de sair, a hora de aprender, e a hora de colocar aquilo que aprendemos em movimento. Zebulon saiu para trabalhar, saiu para lutar, saiu para servir Israel. A fé não pode permanecer eternamente dentro da tenda. Aquilo que aprendemos diante do Eterno precisa aparecer da maneira como vivemos fora dela. E aqui terminamos de contar mais um tesouro fruto da existência de Jacó. E assim dizemos: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até a próxima tribo. Shalom. יברכך אדוני וישמרך